Meus irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo 22, e nós vamos ler do verso 6 ao verso 21. E assim diz a palavra do nosso Deus. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós estamos diante da Tua santa palavra e fomos conduzidos por ela até aqui. Ó Deus, o Senhor já preparou o nosso coração. Então agora ensina, Senhor, o Teu povo. Dá-nos coração ensinável nesta manhã. E que todos nós estejamos prontos para responder à Tua santa palavra neste momento. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós chegamos ao final da comemoração do nosso aniversário de 4 anos. E durante todo este mês nós meditamos na palavra de Deus sob o tema A Igreja Triunfante. Ao longo deste mês de junho, nós celebramos ao Senhor. A nossa organização, desde há 4 anos atrás, mas também fomos ensinados a considerar o triunfo da Igreja de Cristo, à luz de alguns aspectos fundamentais da fé, tais como a evangelização, a sabedoria para enfrentar sofrimentos e também para a santificação. Hoje nós olharemos para o triunfo final da Igreja. Este que nós aguardamos, sendo guiados pelo próprio Espírito do Senhor.
Nós vivemos num tempo em que a expressão crença limitante tem sido usada para incentivar pessoas a romperem com tudo que elas conheceram e foram ensinadas num tempo atrás. Para que essas pessoas rompam com essas convicções em troca de uma experimentação de estilo de vida e conceitos novos e atuais. Em alguns casos, tal expressão é inclusive utilizada como uma acusação. Você precisa se livrar desta crença limitante. Porém, num tempo como o nosso, em que a proposta de Satanás é substituir crenças, assim como ele fez no Éden, os cristãos têm uma crença fundamental e norteadora: Cristo em breve virá. Vocês creem nisso? Esta crença não pode ser limitante, porque esta é a certeza do triunfo da igreja sobre todas as circunstâncias. Esta, meu irmão, é a certeza que você precisa ter do triunfo que você terá sobre os seus pecados. Do triunfo que você terá sobre as dores que você tem carregado, sejam no corpo, sejam na alma. É a certeza de que um dia estaremos prontos para encontrar com o Senhor. Então, que o nosso Deus fale-nos ao coração a partir deste tema que é o triunfo final. O Senhor vem. E nós veremos isso em 3 lições neste texto. O Senhor vem. Portanto, pratique a palavra do Senhor. Do verso 6 ao verso 9. Depois, persevere em santificação diante do Senhor. Do verso 10 ao verso 15. E, por fim, aguarde pelo Senhor. Do verso 16 ao verso 21. O triunfo final é o Senhor vem. Pratique a palavra, persevere em santificação e aguarde o Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para ver se de fato as coisas são assim. Este texto nos mostra em linhas gerais e na sua centralidade de todos os versos que nós lemos, que o Senhor Jesus afirma aos seus servos que vem sem demora. Esta é uma expressão que Jesus repete aqui. E baseado nisso, ele revela a sua vontade, testificando por intermédio dos profetas e garantindo também bem-aventuranças àquele que perseverar na palavra revelada. Estas palavras são fiéis, verdadeiras e abençoadoras. É também chamado para este povo uma vida santificada por esta palavra. E também é requerido de todos nós a fidelidade a esta palavra. Este texto fala muito ao coração de todos nós, mas também deveria abordar o coração de todo mundo, porque a falta de constância e orgulho que põe tudo que não seja a si próprio sob júdice e desconfiança são características da humanidade. Todos nós temos esta inclinação, maior ou menor. O Senhor, porém, revela o seu plano perfeito de forma indelével, fazendo com que todos sejam indesculpáveis. Somente com uma transformação completa do coração realizada pelo Espírito Santo de Deus é que é possível crer na palavra do Senhor e nela perseverar enquanto aguarda o cumprimento de todas as promessas. Ninguém por si só conseguirá crer nisto aqui. Ninguém por si só desejará encontrar-se com o Senhor. É somente uma ação transformadora atuada na atuação do Espírito Santo. Meus irmãos, o Senhor vem. Portanto, pratique a palavra do Senhor. Esta é a primeira lição. Note que o texto que nós lemos é a continuação de algo que vem de muito tempo. A partir, por exemplo, do versículo 1 do capítulo 21. Volte aí um pouquinho a página da sua Bíblia para o capítulo 21. João é guiado a ver novos céus, ou novo céu e nova terra,
pelo fato de que as primeiras coisas passaram. E você conhece muito bem esse texto. Eu gosto muito desse texto. O pessoal fica até me criticando que eu ponho muito esse texto na liturgia. Em 4 anos eu não fiz a conta, mas é bastante. Mas veja que este novo céu e nova terra é caracterizado pelo versículo de número 3. O Senhor habitará com o seu povo. E mais do que isso, muitos de nós esperam por este momento, versículo de número 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, versículo de número 9, veio alguém para mostrar algo mais ao Senhor, ao apóstolo João. E aí, veja que no versículo 15 começam os primeiros diálogos. Veja aí. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Então João é levado a ver uma cidade em novo céu e nova terra. E esta cidade é medida. E está tudo certinho, medidas exatas. E esta cidade tem muralhas muito fortificadas. E o versículo 19 nos mostra que o fundamento desta muralha é feito de pedras preciosas. A cidade não precisa nem mesmo do sol, porque o Cordeiro está no meio dela. Versículo de número 23. E aí, meus irmãos, aparece o versículo 1 do capítulo 22. João, vendo estas coisas, também vê um rio de água da vida, brilhante como cristal. E por fim, no versículo de número 5, nós vemos esta afirmação interessante. Não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aí vem o disse-me ainda. Então João está vendo muita coisa e está sendo instruído sobre muitas coisas, sobre o dia final e sobre a habitação eterna do povo de Deus. É preciosíssimo aquilo que tem lá. Mas vê, são figuras para que nós tenhamos um pouquinho de ideia do que será o céu, ou o novo céu e a nova terra. Aqui só tem elemento precioso, pedras preciosas, ouro puro, cristal. Só coisa fina para mostrar a preciosidade. Mas nós nem sabemos como é de fato. Nós devemos esperar por algo preciosíssimo, maravilhoso, maravilhoso. E muito mais porque o Senhor habita aquele lugar. Então chegamos ao texto que nós estamos estudando a partir do versículo de número 6. Quando este que está mostrando e falando com João estas coisas, fala para ele, João, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Mas o curioso é que não são apenas as palavras que aquele anjo está dizendo, mas são todas as palavras do Senhor, de todas as eras, porque ele diz, versículo 6, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Toda a Escritura, diz o apóstolo Paulo, é inspirada por Deus e útil para o ensino. E de fato, de Gênesis a Apocalipse, e grave bem essa expressão porque eu vou voltar a ela no final da mensagem. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está anunciando o seu plano de redenção e anunciando que em breve estará reunido com o seu povo. Mas nós precisamos de consolo, porque a caminhada aqui neste mundo é dura. A bem da verdade é que nós atrapalhamos muito a nós mesmos e os outros, como se não bastasse. E desonramos o Senhor. Muitas vezes nós estragamos tudo. Mas o Senhor nos consola. Veja o versículo de número 7. Eis que venho sem demora. E fala aqui uma bem-aventurança. É a primeira deste trecho que nós estamos estudando. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
O texto segue até o versículo 9, dizendo que todas estas palavras precisam trazer a nós e requerem de nós prática de vida. Então, a certeza é, o Senhor vem, e ele mesmo diz, eis que venho sem demora. Mas o que é requerido de todos nós? A prática da sua palavra. Ele mostra a sua vontade. Ele está nos conduzindo passo a passo até o dia do encontro. E não é algo que a gente precisa ficar tateando por aí. Ele mesmo conduz o seu povo por meio do poder do Espírito Santo dele. Ele nos dá a palavra e ele faz com que nós entendamos e creiamos nela. Então, de nós é requerido prática. Você, meu irmão, precisa conhecer mais a palavra de Deus. E não importa se você já leu 18 vezes a Bíblia. Não importa. Porque toda vez que a gente abre no Salmo 23, eu estou citando o Salmo 23 porque ele é um dos mais conhecidos, nós temos uma lição nova. É ou não é? Aí você fala assim, nunca tinha visto isso aqui no Salmo 23. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e o Senhor utiliza esse texto aqui para transformar a nossa vida. Para nos guiar sempre em triunfo, como diz o apóstolo Paulo. Então, de nós é requerido prática da palavra do Senhor. E no versículo 9, adoração a Deus. Nós temos as nossas gratidões. E sabemos quais são as pessoas mais importantes para nós no nosso processo de caminhada da fé. Mas elas não podem ser o alvo do nosso culto. Estas pessoas precisam ser canais de bênção e instrumentos nas mãos do Senhor. Nós temos nossos queridos, a quem nós agradecemos muito, que nos confrontaram no momento de pecado, ou até mesmo as pessoas que nos instruíram nos primeiros passos da fé. A gente precisa nutrir gratidão, mas estas pessoas devem nos conduzir a Deus. Deus revelou-se para que nós o conheçamos, creiamos nele e respondamos a ele, segundo aquilo que ele mostrou para nós. O Senhor vem, pratique a palavra do Senhor. E quando nós estamos muito inteirados da palavra do Senhor, nós somos levados à adoração. Todas as vezes aqui em Apocalipse, que João contempla algo, ele cai de joelhos prostrado. Lembra disso na sua leitura? Ele cai, e na primeira vez, lá da visão do trono, ele caiu como que morto. Mas Isaías também teve um encontro desse com o Senhor. Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Qual foi a conclusão dele? Ai de mim. Nós precisamos ser conduzidos pela palavra desta maneira. Você não conseguirá ter uma vida de intimidade com o Senhor se não for por intermédio da palavra. Tem um monte de reuniões que são feitas para que você tenha uma imersão no Espírito Santo, para que você tenha mais intimidade com o Senhor. Essa palavra de Deus diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele revela a sua vontade. É possível estar extremamente ligado ao Senhor. E ele já nos deu o que nós precisamos, a palavra. Pratique a palavra do Senhor, porque há uma bem-aventurança. De novo, o versículo de número 7. Bem-aventurados aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Senhor vem. Portanto, pratique a sua palavra. E em segundo lugar, tenha uma vida de santificação. Persevere em santificação diante dele. Veja que o versículo 10 mostra que o anjo que começou falando ali no capítulo 21, mas também disse aqui no verso 6, disse-me ainda, agora dirá mais coisas. No versículo de número 10.
Não celes, João, a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aí vem este versículo 11. O injusto, fazendo injustiça, continue. E o imundo, continue. E o justo, porém, continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E aí vem a expressão maravilhosa de novo. Eis que venho sem demora. Meus irmãos, não há como ter uma transformação de vida se não for pela palavra. Estas coisas maravilhosas que João viu e que ele testificou, como ele disse no verso 8. Pense se essas coisas ficassem reclusas. Se nós não tivéssemos acesso a elas, o que seria de nós? Mas o Senhor faz questão de deixar esta revelação aberta e dá ordem a João. João, não cele este livro. É como se dissesse, mantenha estas verdades abertas. E assim, enquanto esta palavra está aberta e não está selada, ela servirá para a salvação e para a condenação. O Senhor Jesus disse isso em João 3, a partir do verso 16. Aquele que crê no unigênito Filho de Deus será salvo do julgamento. Aquele que não crê no unigênito Filho de Deus já está julgado, porquanto não creu em Cristo. Então, estas palavras se coadunam muito bem com este versículo de número 11. A palavra de Deus está exposta e continuará sendo exposta, mas o injusto continuará praticando a injustiça. O imundo continuará praticando e vivendo em imundícia. Mas o santo progredirá em santidade. Mas você só conseguirá ter de fato um bom processo de santificação, ou melhor dizendo, um processo de santificação frutífero, se você for limpo por Deus. E aqui eu me lembro de João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo aquele ramo que dá fruto, o pai limpa, para que dê mais fruto ainda. E aí Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É pela palavra. Você não consegue ter bons frutos de santificação apenas mudando o seu comportamento, apenas mudando o seu estilo de vida. Não adianta você dizer que vai largar um vício, porque se você não estiver apegado ao Senhor, você vai substituir o vício. Seja ele qual for. Nós somos limpos pela palavra. E então vem a ordem para João: não celes as palavras deste livro. Para que o justo continue na prática da justiça e o santo continue na prática da santificação. É por meio da palavra. É por meio da palavra. E aí o Senhor Jesus reafirma: eis que venho sem demora. Irmãos, nós precisamos ansiar e desejar a volta de Cristo. Sabe por quê? Veja aí o versículo de número 12. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Lembra aquela coroa de glória imarcessível nos céus, preparada para aqueles que creem no Senhor, como diz o apóstolo Pedro no capítulo 1 da primeira carta? Isso está guardado para nós, para o povo de Deus, para os santos. Não vai perder a glória, por isso ela é imarcessível. E o Senhor vai trazer consigo no dia final. E eu vou dizer a vocês, eu preciso muito das bênçãos do Senhor. E talvez esse desejo por ser abençoado finalmente pelo Senhor precise me mover
para aquela direção, de desejar o Senhor. Nós cantamos aqui, vem Senhor Jesus. Mas a gente tem um monte de plano para executar ainda. Eu quero ver um monte de coisa ainda. Mas se o Senhor vier hoje, nem o almoço de hoje eu vou comer. Mas precisamos desejar pela volta do Senhor. Porque é isso que a nossa alma precisa. E muito maravilhoso é servir ao Senhor pelo fato de que Ele está conosco pelo seu Espírito. Enquanto o Rei da Glória não retorna. Não estamos sós. Estamos habitados pelo Santo Espírito da promessa. E aí diz o versículo 14, mais uma vez. A bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes seja assistida o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora vão ficar os injustos e os imundos. Vê que está tudo ligadinho no texto. É quase um paralelo aqui. Fora ficarão aqueles que vão continuar na prática da injustiça e em estado de imundícia. Mas para dentro ficarão os bem-aventurados, porque eles estão lavados. Lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles foram purificados por este sangue e agora estão aptos para habitar novo céu e nova terra. Este nosso corpo, nesta condição aqui estamos, não tem capacidade nem condição de habitar novo céu e nova terra. Porque o que João viu no início do capítulo 22 mostra para ele que as primeiras coisas passaram. Nós estamos vivendo as primeiras coisas. Mas está tudo ruim, caído, estragado. É necessário que nós tenhamos uma transformação. Mas como você me ouviu dizer, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor anuncia esta redenção. E este texto precisava te fazer lembrar de Gênesis 3. Esta bem-aventurança do versículo 14 precisa te lembrar de Gênesis 3. Porque nós estamos esperando o triunfo final. E naquele dia, em Gênesis 3, o homem e a mulher pecaram contra o Senhor. Desobedeceram Deus. Praticaram injustiça e estavam num estado de imundícia. Mas o Senhor, por sua misericórdia, os tirou do jardim e não deixou eles entrarem mais. Lembra disso? E que mais Deus fez? Gênesis 3, versos 22 a 24. Deus não permitiu que eles tomassem do fruto da árvore da vida, para que eles não permanecessem eternamente naquele estado de queda. Não permitiu que tomassem do fruto e também foram expulsos do jardim. E aí nós viemos para esta peregrinação, para a qual o Senhor já prometeu que haverá um fim. Eis que venho sem demora. E aqueles que estiverem lavados no sangue de Jesus e pela palavra, poderão adentrar não mais o Éden. Eu não tenho saudade do Éden. Não tenho. Porque não é o meu lugar. O meu lugar é o céu. É a grande cidade. Com as medidas exatas, vistas por João no capítulo 21 e no capítulo 22. A cidade está edificada. E na casa do nosso Pai há muitas moradas. E o que é que tem lá? A árvore da vida. Ah, gente, isso é muita bênção, não? Esta é uma glória maravilhosa que deveria nos encher de motivação para continuar servindo ao Senhor no Evangelho. Ele já tem tudo preparado e nos limpará de todas as nossas injustiças, e são muitas. Mas além disso, Ele nos dá a garantia de que nós viveremos eternamente com Ele. Agora, o livre acesso aberto pelo sangue de Cristo, nos dará condições de adentrar os portais celestiais, a cidade perfeita, e tomar do fruto perfeito que nos dá vida
eterna. Fora ficam os cães, mas dentro ficam todos aqueles que foram amados e resgatados no sangue de Cristo. Este é o triunfo final. Não há derrota para o povo de Deus. Não há derrota para a igreja de Cristo. E nós já podemos desfrutar destas vitórias. Mas aqui não é o fim. Então, quando alguém peca, é tristeza e vergonha para o Evangelho. Mas ainda não é o fim. Quando alguém vai embora da igreja, a gente fica com o coração doído. E fica até na dúvida se era crente ou não. Mas esta certeza virá no dia final. O mundo está virado de cabeça para baixo. Mas ainda não é o fim. Tem muita gente fazendo conta de quando será a próxima guerra, quando virá o próximo vírus, quando vai vir a próxima tempestade. Tem gente que entrega a sua vida só para ser profeta do caos. Mas nós precisamos abrir a nossa boca para ser profetas da vida eterna. Tem muitos que ainda não foram chamados pelo Evangelho. E Deus utiliza a igreja e a palavra dele para chamar essas pessoas. Existe um descanso final para o povo de Deus. É o triunfo final da igreja e nós estamos indo para lá. Não podemos dar passos atrás. Continue na prática da santificação diante do Senhor. Mas uma terceira coisa esse texto nos ensina. Nós precisamos praticar a palavra, perseverar em santificação e também aguardar pelo Senhor. A partir do verso 16, nós vemos isso. Agora não é mais um anjo falando, não é mais João falando, é o próprio Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E aí, meus irmãos, toda esta sequência do versículo 17 precisa guiar a mim e a você a esperar pelo Senhor. Porque o Espírito de Deus e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. Aquele que ouve as palavras desta profecia também diz: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquela palavra dita para o Senhor Jesus, para a mulher lá no poço de Samaria, é uma promessa a todos aqueles que estão sedentos e que são tirados desta condição. Porque quando o Espírito Santo de Deus habita o coração do crente, rios de água viva fluem sem mais ter fim. E o Senhor continua fazendo isso conosco. Mesmo que seja, que você esteja vivendo um momento em que tem só uma gotinha pingando. Mas não vai parar. Porque não é você e nem suas obras que vão determinar a condução da água da vida em seu coração, e sim o Senhor. Nós precisamos, na verdade, pedir para que o Senhor venha. E aí, então, nós sejamos dessedentados como as torrentes do Negueb. Já viu esse vídeo? É bonito. Depois procura no YouTube. Quando o salmista lembrou das torrentes do Negueb, é porque é um lugar árido em determinada parte do tempo, do ano. E então as geleiras de um lugar vão sendo derretidas e todo aquele lugar vai sendo repleto de água. Águas fortes, correntes. Talvez você já teve a oportunidade de ir, talvez se lembrará desta minha citação e procurará o vídeo. Mas quem já foi em cachoeira sempre tem o alerta com a tromba d'água, não é? Tem que tomar cuidado. Do nada, chega. E chega violentamente.
Assim pode ser ilustrada a ação do Espírito Santo no coração do crente, que vai manter sempre água viva a jorrar, mostrando para nós quem é Cristo, sua vitória e nos levando a desejar o seu retorno. Provavelmente as suas ações não demonstram que você está querendo que o Senhor volte. E isso é uma grande e triste realidade. Nós nos perdemos muito rápido em nossas idolatrias, mas o Senhor vem. Ele vem sem demora e há uma bem-aventurança para todos aqueles que o aguardam. E aí fica toda esta exortação para nós do finzinho do texto, no verso 18 até o verso 19. É a palavra de Deus que nos guia. Nós lemos na liturgia o Senhor Jesus falando isso lá no Monte das Oliveiras. Ele disse aquilo. No Sermão da Montanha, não tira nem um i, nem um tio, e não ensine isso. Porque senão vocês não entrarão no reino dos céus. E aqui de novo, qualquer um que tirar qualquer coisa desta palavra de profecia, ou até mesmo fizer um acréscimo a ela, não terá parte na árvore da vida e nem na cidade santa, e nem das coisas que estão registradas neste livro. Nós precisamos ter amor pela palavra. Como o salmista dizia, quanto amo a tua lei. Este é o primeiro tópico da mensagem de hoje, a prática da palavra de Deus. Porque é por ela, a verdadeira, santa, inerrante e suficiente palavra de Deus, que Ele mesmo vai guiar o seu povo. E você não pode fazer concessões. Não pode. E a gente está ficando cada vez melhor em fazer concessão com a palavra de Deus. Eu avisei. Estes vídeos de inteligência artificial vão perder a mão. Eles vão perder a mão. E não é que perderam? Começou a aparecer um Jesus aqui, um outro céu ali. Enquanto estava, eu sou o Josué e estou aqui na arca. Estava engraçado. Eu falei errado mesmo, não tem problema. Enquanto estava assim, estava engraçado. Mas quando começou a envolver o nome do Senhor, a figura do Senhor, as imagens que são proibidas, será que a gente continua consumindo? Você precisa frear isso. Porque veja o texto dizer mais uma vez, qualquer um que fizer um acréscimo às palavras da profecia sofrerá com os flagelos prometidos aqui. E qualquer que suprimir a palavra também terá esta supressão. Não poderá tomar do fruto da árvore e nem entrar na cidade santa e nem receber as bem-aventuranças que aqui estão. Você precisa levar Deus a sério. E Deus é revelado em sua palavra. Então, confie na palavra e aguarde o Senhor por meio da palavra dele. E pela terceira vez, no versículo 20, o Senhor Jesus afirma: certamente venho sem demora, amém. O pessoal de Balneário já está cheio de me ouvir dizer que amém não é pergunta. Porque não é mesmo. É um juramento solene. É uma afirmação categórica. Quando diz amém, é um voto quase. E Jesus disse amém nas próprias palavras dele. Não vai falhar isso aqui. Certamente venho sem demora, amém. E ele não perguntou para João, amém, João? É uma afirmação categórica, um juramento. O próprio Cristo empenhando a sua própria palavra nesta promessa. Eu voltarei. E este é o triunfo final da igreja. O que você quer mais? Tudo bem, você pode querer um monte de coisa.
Mas isso aqui que é desejado no versículo 21 já deveria nos bastar. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Já estava de bom tamanho. E nós precisamos desfrutar mais da presença do Senhor e de sua graça sobre nós. Portanto, meus irmãos, eu queria aplicar aqui 3 coisas. O Senhor vem. Portanto, pratique sua palavra, persevere em santificação diante dele e aguarde por ele. Ele mesmo prometeu e testemunhou e cumprirá. O povo de Deus que foi alcançado pelo Espírito Santo e chamado pelo Evangelho, crê e sempre crerá nesta promessa bendita. Irmãos, a certeza do retorno de Cristo deve fazer com que a nossa vida seja remodelada totalmente por essa verdade. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que você precisa se manter apegado à palavra de Deus. Mantenha-se apegado à palavra de Deus. Só assim você estará livre dos erros, bem como será levado à verdadeira resposta de adoração ao único merecedor. É por isso que tem um monte de culto estranho por aí. Dentro de igreja. E dentro de igreja presbiteriana. Porque a resposta ou a tentativa de resposta a Deus é baseada não na palavra, mas na própria vontade humana. Então a adoração vai sair errado, vai sair torta. Nós aprendemos hoje aqui, o Senhor revela a sua palavra. João fica maravilhado com aquilo e prostra-se diante daquele que é o promulgador daquela palavra. E aí o anjo diz, fala assim, não, filho, eu sou igual a você. Eu sou um servo como você e como os profetas. Adore a Deus. Se você se distanciar da palavra, você não dará uma resposta adequada ao único merecedor de adoração. Veja como esta ideia de bem-aventurança por guardar estas palavras está ligada à volta de Cristo sem demora. E já apareceram vários Cristos por aí. E nós precisamos estar firmados. Lembra que quando Jesus ensinou sobre o dia final, a primeira frase dele em Mateus 24 é: vede que ninguém vos engane. Você precisa se manter apegado à palavra de Deus. Guardemos, portanto, a palavra. Ela é fiel, verdadeira. Enquanto não vemos a realização desta promessa e da visão que João teve da Nova Jerusalém, nós devemos guardar a palavra de Deus, pois somos bem-aventurados ao fazê-lo. E não apenas isso, mas também temos acesso às palavras do próprio Deus. O mesmo Deus que falou ao seu povo por meio dos profetas. Esta estrutura, então, se alguns de nós ainda têm uma certa dificuldade, não com o livro todo do Apocalipse, mas com algumas profecias do Senhor, ou com algumas exortações da sua composição da fé, acreditem, por exemplo, nas coisas que Deus falou por intermédio deste ou daquele profeta. Lembrem-se, todos nós, lembremos-nos de que o Senhor mesmo é quem diz: eu sou o Deus dos espíritos dos profetas. Eu falei e estou falando aqui. É isso que o Senhor nos afirma. Talvez você tenha alguma dificuldade com a palavra, com alguma exortação. Isso aqui é muito contundente. Aqueles que estavam seguindo Jesus disseram a mesma coisa. Duro é este discurso, Senhor. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Querem ir também embora? Lembre-se que o Senhor é quem diz. Então, para você não cair em enganos de falsos profetas, de falsos ensinos, e para você tirar a prova de tudo aquilo que está sendo dito pelos pregadores sábios e fiéis, você precisa se manter apegado à palavra do Senhor. A segunda coisa, mantenha-se perseverante. Esta é uma disciplina evangélica. A perseverança. Não é à toa
que isso virou até um emblema da nossa fé reformada. A perseverança dos santos. O Senhor nos dá todas as ferramentas para nos mantermos firmes, mas Ele também nos chama na prática da justiça. Lembre-se sempre daquela exortação do apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas e o verso seguinte? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, pelo poder dele que opera em nós. Mantenha-se perseverante. Existem angústias, existem dores, as pessoas nos traem, as pessoas mentem para nós, as pessoas pecam contra nós. Nós traímos, nós falamos mentira, nós pecamos contra as outras pessoas. Mas persevere até o fim, porque é bem-aventurado aquele que está ligado ao Senhor. E um dia tudo isso chegará ao fim. Você precisa se manter em uma vida de santificação. E por fim, além de se manter apegado à palavra de Deus, de se manter perseverante, você também precisa clamar pelo retorno do Senhor. Não é chamar a morte para si, não. Mas a gente precisa orar para o Senhor voltar. Está ficando estreito morar aqui. Daqui a pouco você já não vai mais ter controle sobre algumas situações que você tem. As crianças vão crescer. O trabalho pode não acontecer mais. As empresas acabarem com tudo. Você tomou um susto no Covid ou não tomou? Estava tudo alinhadinho. Nós precisamos clamar pelo retorno do Senhor, porque é só com o retorno do Senhor que nós teremos o nosso triunfo final. A salvação trazida nas asas da alva. Davi fala que ele quer se resguardar nas asas do Senhor. Mas haverá um dia em que a salvação virá. O sol da justiça brilhará. É por este momento que nós devemos clamar. Você e eu precisamos orar para o Senhor vir. E não é uma forçação do texto. Foi Jesus quem ensinou. Quando orardes, vós orareis assim. Venha a nós o vosso reino. Você e eu precisamos permanecer com os olhos fixos na certeza da vinda de Cristo, para receber a motivação correta na condução da vida, na luta contra o pecado, recebendo ainda mais consolo nos momentos de tristeza e tendo a certeza da presença constante do Senhor conosco até o dia final. Esta, aliás, é outra promessa de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos modelar a nossa motivação. Talvez você ore pela volta de Cristo para poder reencontrar com o irmão seu falecido. Eu queria encontrar com os meus filhos. Vocês estão aqui, mas eu queria encontrar com os outros também, para ficar todo mundo junto. São 6, né? 3 já estão com o Senhor descansando. Mas essa não pode ser a minha motivação para orar pela volta de Cristo. Talvez você está lutando contra um pecado há muito tempo. Mas esta não deve ser a sua motivação primeira para pedir pela volta de Cristo. Você precisa clamar pela volta de Cristo, porque naquele dia todo olho verá. Todos verão a glória do Filho do Homem, vindo entre as nuvens com poder e muita glória. Nossa evangelização é falha. Mas naquele dia, o próprio Cristo se manifestará. Essa é a motivação para que eu e você oremos pela volta de Cristo, pela manifestação indelével, gloriosa, pessoal, poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o resto, pastor? O resto é bem-aventurança. Você não sabe como vai ser seu corpo. Eu não sei. Eu só sei que eu não vou ter mais problema de canal no dente. Isso eu sei. Só que essa também não deve ser a minha motivação para orar pelo retorno de Cristo.
E quando o dente aperta, a gente quer morrer, né? Mas é nesse sentido que eu estou instruindo vocês. E também recebendo a mesma instrução. A glória do Senhor vai cobrir a terra, como as águas cobrem o mar. E é por este momento que nós devemos esperar e clamar pelo retorno de Cristo. Aqui é tudo muito bom, muito gostoso, mesmo, mas no céu é melhor. No céu é melhor. Como é que vai ser o cabelo? Não sei. Mas não vai precisar ficar fazendo botox. Mecha, como é que é o nome daquela mecha? Mecha inglesa? Não é, né? Como? Mecha californiana. Não vai precisar. Como vai ser o cabelo? Não sei. Mas vai ser melhor. É por isso que nós devemos esperar e orar. É só isso que a gente precisa fazer. Sabe por quê? Porque já está garantido. Eis que venho sem demora. É o Senhor quem vai cumprir a sua promessa. Ele requer de nós prática da palavra, vida de santidade e um desejo ardente por encontrar com Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, nós somos muito gratos por saber pela Tua palavra que o Senhor nos ama e tem cuidado de nós dia a dia, nos instruindo continuamente. Senhor, os tempos são muito maus, mas nós sentimos poucos efeitos destes tempos maus, porque o Senhor nos supre em tudo, e nós te louvamos por isso. Em tempos de angústia, o Senhor nos dá paz. Em tempos de necessidade e escassez, o Senhor nos dá alimento. Em tempos de incerteza, o Senhor nos dá a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco e de que em breve nós estaremos contigo. Então, ó Deus, confirma a tua obra no coração do teu povo e faz-nos mais desejosos pela tua presença revelada na tua palavra e confirmada pelo teu Santo Espírito, e também mais desejosos pelo fim de todas estas coisas, para vermos o triunfo final do Senhor Jesus Cristo e do corpo dele, que é a igreja. E que assim sejamos consolados e motivados. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos na nossa necessidade de orar como convém. Ajuda-nos a esperar por ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém.